Um resumo feito de um referencial teórico, como foi solicitado pelo professor, eu escolhi um artigo que é a Estrutura Organizacional da Universidade Federal de Ceará, a UFC, um estudo de caso à luz da teoria das 5 configurações de Mintzberg. Esse estudo foi feito na própria Universidade de Ceará, pelos próprios alunos, utilizando as teorias de Mintzberg. Bom, o principal conteúdo do referencial teórico são as teorias do Mintzberg, só que também abrange outros autores, como Max Weber, Giddens, que corroboram para o estudo, como relações de poder, estruturas de organização e etc. O referencial se inicia com Mintzberg sobre a atividade humana organizada. Então, ele fala que existem duas exigências que são fundamentais, que é a divisão de trabalho em tarefas e as coordenações das tarefas para que essas atividades sejam realizadas. O artigo apresenta as características das 5 configurações, como a gente vem estudando ao longo da matéria, né? Então, tem a configuração burocrática, que é aquelas estruturas que são mais hierarquizadas, que tem um líder, que é mais formal, tem as relações que têm um poder mais centralizadas, só que tem uma comunicação mais informal, tem a configuração de divisão do trabalho, que são estruturas mais verticais, apesar de ter um controle de supervisão, existe mais distribuição de atividades. Então, se usa, por exemplo, ajustamento mútuo. Então, ocorre quando as pessoas se comunicam diretamente para coordenar suas atividades. Então, é um tipo de mecanismo que está relacionado a, por exemplo, a configuração de divisão do trabalho. Tem a supervisão direta, por exemplo, que é a mais hierárquica. Então, a gente pode relacionar com a configuração burocrática. Tem a padronização de processo de trabalho. E esse aqui também pode ser relacionado à configuração de divisão do trabalho, por exemplo, ou então na configuração estratégica. Tem padronização de habilidades, que ocorrem quando as atividades são coordenadas por meio de atividades e conhecimentos específicos. Então, cada mecanismo desse vai se relacionando com as 5 configurações. Também é apresentado o conceito de design. Esse é um conceito novo que eu ainda não tive contato nas leituras, né? Eu li bastante sobre as 5 configurações, estou no processo de aprendizagem, mas deu para pegar bastante os conceitos. No caso do design de acordo com Mintzberg, eu vi isso no artigo, achei interessante. E também, aí pesquisando, né, depois de ler no artigo, há 9 parâmetros de design organizacional, que são citados também no trabalho, especialização de tarefa, formalização do comportamento, treinamento, doutrinação, agrupamento em unidades, dimensão da unidade, sistema de planejamento e controle, instrumentos de interligação e tipo de descentralização. Então, aqui eu resumi o artigo que dá conceitos mais específicos e eu dei uma resumida nesses parâmetros de design. Então, por exemplo, a especialização de tarefa pode ser horizontal ou vertical e envolve o controle do trabalhador sobre o trabalho. A formalização do comportamento é a padronização dos processos de trabalho. O treinamento, doutrinação, ele se refere ao aprendizado de conhecimentos complexos e a socialização dos membros em benefício de organização. O agrupamento em unidades estabelece a hierarquia da organização e pode ser mercado ou função. A dimensão da unidade diz respeito ao tamanho e amplitude do controle adotado. O sistema de planejamento e controle regula o output e os comportamentos.
Os instrumentos de interligação formalizam o ajuste mútuo entre diferentes unidades. A descentralização vertical horizontal refere-se à dispersão do poder formal e ao controle dos processos de decisão pelos não gerentes, e cada configuração organizacional apresenta um processo específico de centralização e descentralização do poder sobre as decisões. Então, é bastante relacionado com os tipos de configurações, que falam bastante sobre poder, sobre relacionamento entre os componentes da organização, e o fim do referencial teórico é sobre as universidades, né? E aí eles dão uma criticada, falando que é burocrático, que é muito estreitamente verticalizado, e sobre o conteúdo apresentado, por exemplo, plano de carreira e coisas relacionadas, acabam influenciando negativamente no aprendizado do aluno, né, no desempenho acadêmico. E também é citado lá no final, eu não coloquei tão assim essa parte, porque não é tão teórica, mas sobre o final do referencial teórico fala, tem análises desde os anos 90 até mais recente. Então, nos anos 90 eles têm, há 30 anos atrás, eles têm outra percepção, outros resultados do que atualmente. Então, por exemplo, nos anos 90 é citado que tem bastante influências externas, por exemplo, influências políticas. Não que hoje não tenha, mas isso é uma observação bastante que eu notei nos trabalhos mais antigos sobre essas análises em relação à universidade, sobre a ótica da teoria de Mintzberg. Então, vai mudando. E também tem um fator sobre ser universidade federal, então tem muitas influências externas que acabam influenciando a própria estrutura, né? E é isso, resumidamente, o artigo. Foi bastante. Foi muito bom para dar uma entendida no assunto. Eu estava um pouco confusa, vou ser sincera.